Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Adivinha quem chegou? É, o seu momento de cinema. Aquele momento de se informar sobre as estreias da semana nas telonas. Nessa semana temos 3 novos filmes com destaque para muita ação. Mas também sobra um espacinho para a comédia brasileira. Então, faça a sua inscrição no canal e vem comigo. Depois você dá o like, faz o comentário, confere os nossos outros vídeos. Não tem importância, eu aguento esperar. Bom, a principal estreia da semana é o 5º capítulo da saga Mad Max, Furiosa, que inclusive tem o subtítulo Uma Saga Mad Max. Nesse filme nós ficamos conhecendo mais sobre o passado da Furiosa, personagem da Charlize Theron em Mad Max Estrada da Fúria. É a história de como ela foi sequestrada, afastada da mãe e do lugar onde morava e se viu no meio de uma luta por poder entre 2 tiranos. Agora ela precisa passar por muitos desafios para tentar voltar para casa. Uma das pragas do cinema de uns tempos para cá são os excessos de explicações. Às vezes, filmes inteiros são feitos para explicar coisas de outros filmes. Claro que muitas coisas precisam ser explicadas em nome da coerência, mas outras adquirem um charme irresistível quando deixadas para a imaginação. Pegue o Tarantino, por exemplo. Ele é um mestre em deixar as coisas no ar para que a gente preencha com o que a gente acha que pode ser ou não. E ele consegue isso de um modo que enriquece a história que ele está contando. Ele consegue extrair profundidade da falta de explicações, o que é o contrário do que se poderia imaginar. Tá, então tem tudo isso. E onde Mad Max entra nessa história? É um dos exemplos mais bem-sucedidos em que o caos que a gente vê na tela corresponde a uma mitologia muito bem construída, onde a gente não vê. É um universo que funciona dentro dos seus próprios termos e onde a sensação de que tudo pode acontecer não é acompanhada pela sensação de anarquia. E isso só é possível porque seu realizador, o diretor, roteirista e produtor George Miller, tem um conceito muito claro e sólido na sua cabeça. É o mesmo cara que comanda essa deliciosa e organizada bagunça há 45 anos, desde que o orçamento era muito menor. Quem viveu os anos 80 se lembra que Mad Max foi um hit, com um astro diferente dos outros, Mel Gibson. Um sujeito bonitão, mas que emanava uma energia maníaca, que seria melhor explorada alguns anos depois na série de filmes policiais Máquina Mortífera. Mais tarde ainda, ele ganharia um Oscar de melhor diretor por Coração Valente, antes de cair em desgraça por seu comportamento instável e declarações preconceituosas, para dizer o mínimo. Mas voltando a Mad Max, era uma trilogia adulta com uma violência crua, mas que a molecada curtia demais, principalmente nas várias vezes que passou no SBT, menos o terceiro que passava na Globo. Muito da graça disso vinha de um charme tosco. Afinal, não dá para ser muito refinado com um orçamento de 300 mil dólares. O filme mostrava a nossa sociedade, lá na Austrália no caso, se desintegrando em caos com a violência. Na continuação de 1981, com o subtítulo A Caçada Continua, já sobrou muito pouco do que a gente conhece como uma vida próxima da nossa normal aqui. No terceiro, então, de 1985, Mad Max Além da Cúpula do Trovão, parece que a história se passa em Marte, um mundo árido e pós-apocalíptico onde ninguém pode confiar em ninguém. E aí, esse universo ficou adormecido por um tempão. Enquanto isso, George Miller foi construindo uma carreira marcada pela versatilidade, entregando trabalhos muito diferentes entre si, mas muitas vezes com qualidade e com competência acima da média. Obras como As Bruxas de Eastwick, com Jack Nicholson e as deusas Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon e Cher, o dramalhão O Óleo de Lorenzo, o fofo Baby, o Porquinho Atrapalhado e o igualmente fofo, mas chato pra chuchu, Happy Feet, o Pinguim. Até que em 2015 ele voltou ao deserto australiano para ressuscitar a saga que o consagrou.
Mas se tem alguma coisa que nós aprendemos com Mad Max ao longo dos anos, é que eles nunca entregam o que a gente, exatamente, o que a gente está esperando. E isso significa que sempre tem boas surpresas. Em Mad Max Estrada da Fúria, o protagonista, agora interpretado por Tom Hardy, se torna coadjuvante. Quem assume as rédeas agora na frente das câmeras, surpreendentemente, para esse universo tão masculino, é uma mulher. Charlize Theron abre mão da vaidade mais uma vez, tosa sua cabeleira loira e brilha intensamente como a Imperatriz Furiosa, um dos personagens femininos mais poderosos de que se tem notícia. Mas, acima de tudo, foi um triunfo técnico da criatividade, emoldurando um roteiro desconcertantemente simples, escondendo um universo muito complexo. A qualidade técnica é de cair o queixo. O Oscar reconheceu tudo isso. Mad Max Estrada da Fúria foi o segundo filme com mais indicações no ano, foram 10, inclusive para melhor filme e diretor. Perdeu esses dois, e mais o de fotografia, que podia até ter ganho, já que não deve nada ao vencedor, foi o Regresso, e também o de efeitos visuais, perdeu esses daí. Isso quer dizer que ganhou 6 Oscars. Edição, figurino, maquiagem e penteados, mixagem de som, edição de som e design de produção. Foi o grande campeão da noite, deixando para trás de longe o Regresso, que faturou 3, e até o vencedor como melhor filme, Spotlight, que além desse ganhou só o de roteiro original. Já naquela época se falava que a continuação tinha sido aprovada. Mas aí muita coisa aconteceu, inclusive a pandemia, e essa sequência só está chegando agora, longos 9 anos depois do antecessor. E na verdade não é uma sequência, mas uma prequência, já que voltamos ao passado, o passado de Furiosa. E já que é o passado dela, a ideia inicial do George Miller foi a de escalar a própria Charlize e usar a tecnologia que rejuvenesce os atores. Tecnologia essa, aliás, que tem tido resultados cada vez mais impressionantes. Mas ele acabou desistindo da ideia e, em vez disso, escalou a Anya Taylor-Joy para o papel. Uma decisão duplamente acertada. Primeiro, porque eu acho essa tecnologia muito legal, mas quando você tem uma cena, ou pouco mais do que isso, como fizeram com o Harrison Ford no último Indiana Jones, por exemplo. Agora, para um filme inteiro, aí eu prefiro uma escalação de outra atriz. E é aí que vem o outro acerto. Desconsideremos a pouca semelhança física entre a Charlize e a Anya e foquemos no talento dessa norte-americana, nascida em Miami e criada em Buenos Aires e em Londres. Além de ser uma excelente atriz, a Anya é dona de uma beleza incomum, um rosto único de história em quadrinhos que combina com o exotismo do universo Mad Max. Seja com o cabelão esvoaçante, seja com as madeixas raspadas, ela se impõe pelo talento dramático, com destaque especial para os olhos expressivos. E até por ter poucas falas no filme, ela precisou atuar muito com esses olhos aí. E por falar em rosto, quem aparece irreconhecível no filme é outra pessoa bonita, o Chris Hemsworth, ninguém menos que o Thor dos filmes da Marvel. Aqui, debaixo de uma pesada maquiagem, ele faz Dementos, um dos vilões do filme, rival do Immortan Joe, personagem remanescente do Estrada da Fúria. Ele e a própria Anya elogiaram muito a segurança no set de filmagem. Não, eu não estou me referindo à defesa contra assaltos e outros ataques, mas às cenas de ação, feitas em sua maioria com os chamados efeitos práticos. Ou seja, o que você vê na tela foi filmado ali, na raça, e não diante de telas verdes para que os efeitos fossem gerados depois por computador. Uma cena de perseguição em particular, com incríveis 15 minutos de duração, envolveu mais de 260 pessoas do departamento de dublês ao longo de nada menos que 79 dias, quase 3 meses. No caso da Anya, muitas dessas tomadas ela insistiu em fazer ela própria, dispensando a dublê. Tanto que o próprio George Miller, em alguns momentos, achava que era a dublê que estava em cena, mas era a Anya Taylor-Joy. Mas tudo com a máxima segurança para não ferir ninguém. E eles conseguiram. Todo mundo saiu inteiro e eles ainda entregaram um filme vibrante que nós já podemos conferir nos cinemas. A classificação indicativa é 16 anos e a duração é disparado a maior de um filme dessa franquia. Furiosa, uma saga Mad Max, tem 2 horas e 28 minutos de duração. Seguindo em frente com as estreias da semana nos cinemas, vamos agora para a segunda delas, que é o filme de pancadaria Fúria Primitiva.
Um jovem indiano desenvolve durante anos suas habilidades de luta em um clube clandestino. Suficientemente preparado, ele coloca em marcha seu plano de vingança contra os poderosos que assassinaram sua mãe e que exploram os pobres. Antes de falar mais sobre esse filme, vale destacar a coincidência das estreias dessa semana. Além de serem dois filmes sobre vingança, Furiosa e Fúria Primitiva são unidos pela fúria no título, né? Pelo menos em português, porque no original, esse filme agora, sobre o qual eu falo, ele se chama Monkey Man, ou Homem Macaco. Às vezes a gente vê um filme e nem imagina a saga que foi para que ele chegasse às telas. Fúria Primitiva tem muita história para contar. Primeiro foi a Covid. Acredite se quiser, mais de 4 anos depois do Fiquem em Casa, ainda tem filmes que estão sendo lançados que foram diretamente impactados pela pandemia. Esse aqui, por exemplo, ia ser rodado na Índia em 2020. Acabou tendo que esperar 1 ano e teve até que mudar de lugar para a Indonésia. Também teve a questão de a produção ser tão pobre e ainda por cima ter que passar por cortes de orçamento que fizeram com que vários takes fossem feitos com câmeras GoPro e até com telefones celulares. Fora o que o protagonista e diretor estreante Dev Patel, dos trabalhos como ator em filmes como Quem Quer Ser um Milionário, teve que passar. Apesar de ser faixa preta no Taekwondo, uma arte marcial que ele treina desde os 10 anos de idade, ele se arrebentou todo nas filmagens. Quebrou uma das mãos, 2 dedos do pé, contundiu o ombro, até infecção no olho o infeliz teve. Pior aconteceu com um dos responsáveis pela iluminação do filme, que morreu do coração. Mas nada disso pararia Dev Patel, tão determinado quanto seu personagem no filme. Ele não só conseguiu completar o filme, como conseguiu um contrato de distribuição para cinema. Sim, porque até então o filme seria lançado direto em streaming, na Netflix. Mas o grande Jordan Peele, diretor de filmes como o ótimo Corra, viu Fúria Primitiva, adorou e queria tanto que ele passasse nos cinemas que comprou o filme da Netflix e usou seu acordo de distribuição com a Universal para colocar a obra nas telonas. Obrigado, Jordan Peele. De fato, filmes devem, sempre que possível, serem vistos no cinema. Ainda mais filmes que, por mais modestos que sejam em produção, têm pretensões ambiciosas. Nesse caso, o Dev Patel criticou o padrão de filmes de ação, que ele considera porcarias sem cérebro para arrancar um dinheiro fácil. Ele queria um filme de ação que tivesse alma, risco real envolvido, emoção. E para completar, um pouco de cultura. Boa, Dev! Fúria Primitiva tem classificação indicativa 16 anos e a duração é de 2 horas e 1 minuto. O nosso último filme de hoje, estreando nos cinemas, é uma comédia romântica, só que brasileira. Em Morando com o Crush, a adolescente Luana é apaixonada por um colega de escola, o Hugo. Mas quando a mãe dele e o pai dela começam um relacionamento que vai levar os 4 a morarem juntos, será que as coisas vão ficar mais fáceis ou mais difíceis para os filhos? Claro que esse filme não é para todos. É algo muito mais voltado ao público adolescente. E é justamente por isso que eu defendo muito esse tipo de filme. Em muitos casos, é com filmes assim que a molecada vai pela primeira vez ao cinema sem os pais. Porque é aquele típico filme para ver com os amigos, de turma. E é assim, com essas experiências super divertidas, que o bichinho do cinema pica a pessoa e ela fica para sempre grudada nessa sala escura cheia de poltronas que leva a gente para todo tipo de lugar e época. Vida longa a filmes como Morando com o Crush, que está em cartaz nos cinemas com 1 hora e meia de duração e classificação indicativa 10 anos. Tchau!